Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite aí do Blossom Spirit Society, o Carlos pela indicação, o Carlos Campetti, que nós conhecemos pessoalmente em Vitória da Conquista, né? Recentemente. Então, pela confiança de nos ter indicado aí a vocês, né? E o tema, eu presumo que ele foi localizado nas redes sociais, Vozes da Espiritualidade, na Revista Espírita, e interessante, antes de adentrar propriamente no tema, falarmos assim sucintamente alguns breves minutos a respeito da Revista Espírita, de Allan Kardec, que infelizmente ela é muito pouco conhecida ainda no movimento espírita. Então, eu e outros confrades espíritas temos feito este trabalho de, em algumas falas, em algumas palestras, artigos, trazer textos da revista para, ao menos, aguçar o interesse e a curiosidade daqueles que nos ouvem, porque a revista espírita é um tesouro, de fato, inestimável, porque o nobre codificador, Allan Kardec, ele desempenhava inúmeras tarefas em torno da causa espírita. E a revista espírita era uma dessas tarefas. Aliás, quando nós estudamos a própria revista, que é uma espécie de uma autobiografia do codificador, nós vamos ficando, às vezes, até meio sem fôlego diante de tantas tarefas e tantos compromissos assumidos por Kardec, porque ele era o codificador, tinha o compromisso com as chamadas obras fundamentais, as novas edições, as viagens que ele fazia para divulgar a doutrina, as cartas que ele recebia, era numa média de, a uma determinada época, que ele chegava a receber em torno de 20 cartas por dia. Ele tinha a própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele que era o presidente e foi até a sua desencarnação. E ele também tinha, diante de tudo isso, este compromisso com a Revista Espírita, que exigia muito dele. Porque nós vamos perceber que logo após o lançamento de O Livro dos Espíritos, em abril de 1857, Allan Kardec viu que a ideia espírita, a obra, crescia rapidamente, seja pela questão dos fenômenos espirituais que estavam intensos naquela oportunidade, seja pela própria divulgação, muitas vezes boca a boca, seja pela venda do próprio Livro dos Espíritos. O fato é que Kardec estima, na própria Revista Espírita, depois, que após 6 meses de espiritismo, já tinha, apenas em Paris, 60 mil simpatizantes do espiritismo. Então, veja como houve uma busca grande. E ele sente a necessidade de escrever para este público inicial, cuidar, atender desse movimento espírita inicial, porque é intuitivo que haveria dúvidas, o espiritismo seria atacado, distorcido, e ele tinha que ter, portanto, um meio de comunicação para chegar ao coração desses primeiros espíritas ou os primeiros simpatizantes do espiritismo. Então ele pede a inspiração da espiritualidade superior e ele recebe, através da médium Hermance Dufour, isso está em Obras Póstumas, novembro de 1857, ele meio que já tinha ideia do que faria, escrever a revista espírita, um jornal mensal, um periódico, e a espiritualidade dá o aval e fala para que ele pudesse agir rápido, a fim de que ele pudesse atender a esse movimento espírita inicial. E como estamos diante de um espírito superior, como Kardec, dentro daquela classificação da escala espírita, de O Livro dos Espíritos, um espírito superior, quando recebe o aval da espiritualidade, recebe uma inspiração, tem um insight, né, numa linguagem mais moderna, eles não titubeiam, eles simplesmente trabalham ativamente para que a ideia se concretize. E Allan Kardec, 45 dias depois, janeiro de 1858, lançava a
Revista Espírita, que eu tenho dito que se assemelha às cartas de Paulo, porque Paulo de Tarso, naquele momento inicial do cristianismo, à medida que ia fundando as igrejas primitivas, depois de um tempo, surgiam as dúvidas, os desafios, os problemas, e Paulo de Tarso não tinha como estar presente em todas as comunidades cristãs, igrejas fundadas, e ele então, inspirado por Jesus, ele vai então escrever as cartas, as epístolas, para poder chegar àquela comunidade cristã. Kardec, da mesma forma, vai utilizar o que ele próprio chama de a tribuna do espiritismo, para poder chegar ao movimento espírita inicial. A revista espírita só é sucintamente em números, para que possamos entender a sua grandeza, a sua importância e a sua qualidade doutrinária. Foram 11 anos e 4 meses, Kardec manteve até a sua desencarnação. Quando ele desencarna 31 de março de 69, já estava pronta a revista de abril de 69. Então, são 11 anos e 4 meses, 136 revistas, e nós vamos ter aproximadamente 1.500 textos, artigos, itens que compõem a revista espírita. Então vejamos o tamanho, o porte da revista espírita. E quando nós hoje aqui nos foi proposto o tema Vozes da Espiritualidade, aliás, é uma curiosidade, né? Antigamente eu chamava as comunicações espirituais da revista espírita. Aí uma querida amiga da Federação Espírita do Paraná, a Malena Marcon, ela escreve muito, mantém o Momento Espírita lá da Federativa do Paraná, muito hábil na escrita, nas palavras, nas ideias, ela sugeriu Vozes da Espiritualidade. Eu achei mais chique, achei o nome mais bonito, né? Então, eu venho adotando Vozes da Espiritualidade na Revista Espírita. Por quê? Porque dentro desses números, mais ou menos 1.500 textos e artigos, nós podemos aqui trazer uma porcentagem aproximada. 20 a 25% dos textos da Revista Espírita são comunicações espirituais, são mensagens do mundo espiritual. Então, nós vamos ter ali 300, 350 comunicações espirituais. E nós espíritas, que vamos lidando com o intercâmbio espiritual, né, que o espiritismo não criou o intercâmbio, ele sempre existiu, é uma faculdade natural da criatura humana, mas trouxe ética, disciplina, direcionamento, educação. Nós vamos aprendendo a bem utilizar essas comunicações espirituais para o nosso progresso intelecto moral. Kardec sabia da importância disso. Quando nós vamos na Revista Espírita, nós vamos ter comunicações muito variadas, de espíritos conhecidos, de espíritos desconhecidos, porque o que importa é o conteúdo. Nós vamos ter praticamente 2 formatos de comunicação. Eu separei uma aqui para nós, eu sempre gosto de trazer uma comunicação para que a gente possa mostrar a grandeza dessas vozes da espiritualidade na Revista Espírita, né? 2 formatos. Nós temos um formato normalmente um pouco mais curto de comunicação, sem a interferência do dialogador, porque Kardec não era só codificador. Kardec era atendente fraterno, Kardec era dialogador de reunião mediúnica, e quando nós vemos essa condução de Kardec, ela é extraordinária. Então, há 2 tipos de comunicação, sem a interferência do médium, no sentido de fazer perguntas. O médium é um instrumento, é claro, mas não há perguntas, é um texto único. E existe o formato com perguntas e respostas, que Kardec às vezes chamava de palestras familiares de além-túmulo, que é inclusive uma que eu separei hoje aqui para nós verificarmos. Nem todas as comunicações foram obtidas diretamente por Kardec ou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Às vezes ele recebia comunicações nos 2 formatos de grupos espíritas de outras localidades. Passava pelo seu crivo doutrinário e ele publicava na Revista Espírita. Mas temos a maioria das comunicações do formato de perguntas e respostas,
nós temos a intervenção de Kardec, porque produzida na Sociedade de Paris. E aqui já é um item à parte, uma característica à parte, porque observar Kardec enquanto dialogador, a forma como ele interpelava os espíritos, encadeava as perguntas, a qualidade das perguntas, era algo extraordinário. Porque Kardec não perguntava por mera curiosidade. Kardec tinha um propósito nas suas indagações, que era extrair dos espíritos o aprendizado para nós, para entender como foi a passagem desse espírito, o despertar no mundo espiritual, como ele está no mundo espiritual, o seu estado moral de felicidade ou infelicidade, se num ou no outro caso, por que ele está assim. E Kardec muitas vezes ia além, fazendo perguntas extraordinárias, extraindo dos benfeitores espirituais e dos espíritos inferiores também, diga-se de passagem, lições valiosas, porque Kardec na Revista Espírita de março de 58, no artigo Utilidade de certas evocações, ele vai escrever da importância dessas vozes da espiritualidade. Ele vai dizer o quê? Ele vai falar o quanto nós aprendemos com, assim, numa classificação bem básica, dois tipos de espíritos, os superiores e os inferiores. Nós poderíamos aqui fazer uma subdivisão mais completa, mas não é o propósito. Poderíamos ir na obra O Céu e o Inferno, onde na segunda parte tem as 7 categorias de espíritos, mas aqui neste momento o importante é Kardec fala dos espíritos inferiores e dos espíritos superiores. Então nós aprendemos com os espíritos superiores, sem dúvida, porque através da mediunidade eles nos trazem conhecimentos que ainda nós não temos, trazem revelações, trazem, que diga-se de passagem, revelações que têm que guardar afinidade com os princípios da doutrina, atender o critério da universalidade dos ensinos, mas muitas vezes não é uma revelação, às vezes eles estão reforçando pontos doutrinários que nós já conhecemos, importantes para o nosso progresso intelectual, de outras vezes fazendo alertas de ordem moral, né, falando de sentimentos, de virtudes, enfim, não se duvida do grau de aprendizado quando nós olhamos as comunicações dos espíritos superiores. E a Revista Espírita está cheia dela. Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, comunicação do próprio Espírito de Verdade, que é Jesus, comunicação de espíritos como tem uma de José, o pai de Jesus. Nós temos comunicações de pessoas foram muito intelectuais, né? Blaise Pascal, né? Jean-Jacques Rousseau, os conhecidos do Espiritismo, né? São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Luís, mas Kardec enfatiza na citada revista, repito, março de 58, mesmo quem não tem a revista, diga-se de passagem, pode buscá-la depois no site da Federação Espírita Brasileira, você consegue baixá-la de lá, e no kardecpedia.com você também tem ela lá acessível para buscá-la na íntegra. Então você vai lá pelo ano, pelo mês, e consegue achar o que eu estou aqui falando. Tá? E Kardec também vai falar o quanto nós aprendemos com a espiritualidade inferior. Quem trabalha em reunião mediúnica sabe, às vezes, o espírito em sofrimento, ainda inferior, faz a sua narrativa, fala das suas dores, do seu sofrimento, do estilo de vida que teve na última reencarnação, e é para nós um alerta, um aprendizado, a fim de que não possamos incidir nas mesmas falhas morais. Então, quando a gente ouve um espírito inferior falando da sua dor, das suas dificuldades, do seu sofrimento, é um alerta para que a gente possa trilhar caminhos diversos no caminho do bem. Às vezes, espíritas desencarnados se comunicam, não que sejam propriamente espíritos inferiores, mas às vezes em sofrimento, falando do mau uso do tempo, do desperdício em relação à doutrina, não estudaram adequadamente, não se moralizaram, são alertas para nós. E Kardec ainda vai além em relação aos espíritos inferiores, neste artigo de março de 58, quando ele fala que as comunicações dos espíritos inferiores também nos permitem aperfeiçoar as nossas avaliações das comunicações. Porque às vezes vem ali espíritos mistificando, enganando, trazendo informações distorcidas. Kardec cuida disso no Livro dos Médiuns,
em especial no próprio capítulo 31 do Livro dos Médiuns, quando ele vai ali numa parte comunicações ou mensagens apócrifas, vai mostrando para nós o porquê que ele refutou algumas comunicações, o porquê que ele aceitou outras, mostrando todo o cuidado que ele tinha nessa avaliação. Então, as comunicações de espíritos inferiores que às vezes nos tentam enganar, vai servindo para amadurecer o dialogador, o médium, a fim de que a gente possa aprender a melhor separar as boas das más comunicações. As comunicações, as mensagens que prestam um bom serviço à doutrina e as que prestam um desserviço à doutrina. E hoje nós temos uma enxurrada de obras mediúnicas ou de comunicações ditas psicografadas ou psicofônicas que circulam pela internet e as pessoas postam ou repostam sem nenhum cuidado, sem nenhum critério, porque falta amadurecer, estudar e entender a importância desse método que Kardec nos ensina para avaliar as comunicações, né? Então a gente vai percebendo aqui a importância dessas vozes da espiritualidade. E quando nós falamos da revista espírita, repito, com aqueles 20 a 25%, nós poderíamos trazer tantas e tantas comunicações. Eu gosto dessa metodologia de fazer assim um preâmbulo rápido, como eu fiz, e trazer uma comunicação. E a gente vai aqui analisando alguns itens, porque o tempo não vai nos permitir. Às vezes, conforme o porte da comunicação, precisaria de uma palestra mais longa ou de um mini seminário, mas eu acho interessante. Eu separei aqui uma mensagem que está em abril de 1858, é a comunicação de Mehemet Ali, antigo Pachá do Egito. Tá? Ele havia desencarnado em 1849 e foi evocado em março de 1858. Por que que as datas são importantes? Para nós sabermos quanto tempo este espírito já está na erraticidade, no mundo espiritual. Isso é importante. Às vezes é um espírito recém-chegado, que ainda traz muito arraigado os seus pontos de vista individual, muitas vezes não abre mão deles num primeiro momento, às vezes com mais tempo de espiritualidade, embora não seja uma regra infalível, com mais tempo o espírito pode já ter revisto, reconsiderado algumas questões. Então, Mehemet já estava há aproximadamente 9 a 10 anos no mundo espiritual. Tanto é que nós vamos perceber em alguns pontos o como ele aprimorou, pelo menos no aspecto intelectual, algumas ideias que ele trazia. Ele foi um antigo, uma espécie, Pachá, uma espécie de um líder militar, de um chefe no Egito. Ele foi reconhecido hoje como o grande construtor do Egito moderno. Há uma mini biografia, né? Inclusive aqui na própria Revista Espírita, uma nota do tradutor, então fala que das guerras que ele participou, ele produziu muitos massacres, muitas mortes, né? Chegou a duelar com um sultão que vai aparecer na comunicação, era seu amigo, duelaram juntos e depois ele se volta contra o sultão e o persegue em duas guerras, mas ele é tido por alguns historiadores como o grande construtor do Egito moderno, porque o organizou o Estado à maneira europeia, principalmente a agricultura, a indústria e o exército. Então, esse é o personagem aqui espiritual do qual nós estamos falando, muçulmano, né? E inclusive ele vai trazer alguns aspectos muito interessantes a respeito. A sua comunicação, ele fala um pouco dele, um pouco da cultura egípcia, que é muito interessante, porque ele teve três reencarnações no Egito Antigo, lá naquela época bem antiga dos faraós egípcios, tá? E ele vai falar um pouco também da religião muçulmana, fazendo algumas considerações agora, depois de um tempo de mundo espiritual. Só para vocês terem uma ideia, esta comunicação ela está em abril de 58 e depois continua em novembro de 58. São 75 perguntas que Kardec dirige ao espírito. Depois, em novembro de 58, vocês vão perceber que ele vai falar um pouco das pirâmides do Egito. Eu acho interessante porque ele traz algumas informações históricas a respeito das pirâmides. E um ponto importante, olha como é valioso nós confrontarmos com outras comunicações. Por quê? Porque como ele vai falar dos egípcios, das pirâmides, da cultura egípcia, lá do passado, e de quando ele esteve na última reencarnação, mas especialmente lá do passado,
nós temos a obra Caminho da Luz, de Chico Xavier por Emmanuel, que o Emmanuel vai fazer, vai ter um capítulo da obra, o capítulo 4 é sobre a sociedade egípcia, porque nós sabemos que os exilados, chamados exilados de Capela, que vieram para cá em degredo para impulsionar o progresso da terra naquela época, se dividiram em 4 povos, né? Entre eles, os egípcios, e também os hebreus, também os índios, né? Os índios não, na Índia antiga, né? Os indianos, né? Não, os índios, perdão, e os árias, que deram origem à raça branca, né? Naquela região indo-europeia. Então é muito importante porque eu confrontei com Emmanuel ali e as coisas batem, conferem, né? Então aqui eu separei algumas perguntas, né? Primeiro aqui um ponto importante. O Kardec pergunta, né? Sugere ser Kardec pela comunicação anterior que Kardec conduziu. O que vos induziu a atender o nosso apelo? Vim para vos instruir. Então, às vezes, nós tínhamos comunicações espontâneas, às vezes, nós tínhamos evocações. Naquela época de Kardec, era muito comum, estava nesse momento de codificação da doutrina, das ideias. Kardec muito usou esta ferramenta da evocação. Hoje, inclusive, o próprio Emmanuel fala na obra O Consolador, com as reuniões espíritas mais regulares, o que não se tinha naquela época. Temos reuniões mediúnicas 1 vez por semana, 2 vezes, com o horário certo, com tudo muito bem programado. As comunicações hoje, preferencialmente espontâneas. Kardec fala disso em O Livro dos Médiuns, né? Fala desta ausência das reuniões regulares. Quando as temos, como hoje temos no movimento espírita, naturalmente que prefere-se e acontece até com naturalidade as comunicações espontâneas, né? Até porque a gente sabe que as evocações também têm os seus riscos, etc. Muito bem comentado por Kardec. Aí Kardec pergunta assim, ó, que provas poderemos ter de vossa identidade? Como é possível saber que não foi um outro espírito que tomou vosso nome? E ele responde, qual seria a vantagem disso? Sabemos por experiência, diz Kardec, que muitas vezes os espíritos inferiores tomam nomes supostos. Eis porque fizemos essa pergunta. E olha a resposta do espírito, que interessante. Eles tomam também os elementos de prova, mas o espírito que põe uma máscara também se revela pelas próprias palavras. Então não adianta o espírito querer falsear a identidade com nomes, etc., né? Quando o próprio Espírito aqui fala Kardec, mas as palavras, o conteúdo, como diria Kardec, o Livro dos Médiuns, é que vai definir de que espírito se trata, a elevação do espírito, seu compromisso com a verdade. Um espírito pode mascarar dando um nome falso, muitas vezes fazendo uma comunicação longa, né? Mas se nós vamos analisando ali palavra por palavra, nas entrelinhas, nós vamos ver que em algum momento este espírito vai revelar o seu porte espiritual, principalmente quando há perguntas e respostas, que o dialogador vai indagando a ele, um espírito inferior dificilmente consegue sustentar, né, por muito tempo aquela falsidade. Um dialogador muito hábil vai fazer com que isto apareça. Então, o espírito dá essa resposta a Kardec. Sob que forma e em que lugar vos encontrais entre nós? E o espírito diz: sob aquela que tem o nome de me remete ali, e estou perto de Hermance, né? E Kardec Hermance do Foa médium. Então veja que ele estava apresentando a forma da sua última reencarnação, como me remete ali. Ah, mas poderia ser diferente? Poderia. Nós sabemos que o perispírito ele é moldável a partir da ação mental do espírito. Quando o espírito está muito perturbado, muito desequilibrado, naturalmente que as suas potencialidades elas ficam diminuídas, se não muitas vezes momentaneamente anuladas, né? E à medida que o espírito não tem, não necessariamente moralidade, mas ele tem o conhecimento e tem esta capacidade mental, ele consegue, portanto, plasmar, moldar o seu perispírito, muitas vezes acionando a memória espiritual e tomando formas de existências passadas, né? Por isso que Kardec pergunta da forma, porque há a possibilidade do espírito se apresentar sob outras formas, o que muitas vezes é confirmado por médiuns videntes. Vou dar um exemplo a vocês. O espírito Camilo, eu acho que vocês aqui, pelo menos a maioria, conhecem o nosso nobre orador, escritor José Raul Teixeira, né?
e o espírito Camilo é o seu benfeitor. Camilo foi na sua última reencarnação, Camilo e Flammarion. Então, Camilo, ora se apresenta como Flammarion, ora se apresenta como franciscano, porque conviveu com Francisco de Assis, ele foi Frei Mazeu, né? Então, vejo que há esta possibilidade. Joana de Ângeles, Divaldo Franco, a benfeitora também, ora se apresenta como a freira Joana Angélica, ora como Joana de Cusa, que nós sabemos que ela foi na época do Cristo. Então, vejam que foi uma pergunta bem importante que nos remete a esta temática da forma, né, perispiritual. Há espíritos que estão em profundo processo de desequilíbrio, subjugados por outras mentes mais ardilosas, né? E muitas vezes acabam sofrendo processos de hipnose e, naturalmente, perdem a sua forma perispiritual, perdem, entre aspas, né? E muitas vezes tomam aquela forma de ovoides, né? Que o André Luiz descreve nas suas obras, através de Chico, Filomeno de Miranda também, né? Então, eles não conseguem, pelo desequilíbrio, acionar propriamente a memória espiritual, um processo de desconexão mental e de perturbação, fazendo com que ele não sustente a forma e tome aquela forma de ovoide que nós conhecemos. Uma das causas, né, dos ovoides. E aí Kardec aqui segue com outras perguntas, né? Tende uma lembrança nítida de vossa última existência? Não a tenho ainda nítida, pois a morte me deixou sua perturbação. Perturbação. Então, se bem se vê que o estado dele no mundo espiritual já não é dos melhores. Pois feliz? Não, sou desgraçado. Estás errante ou reencarnado? Errante. Então, a gente vai perceber que é um espírito que está em sofrimento, ele vai descrever um pouquinho mais adiante o porquê que ele está em sofrimento. Então, essa era uma das grandes preocupações de Kardec nessa chamada, abre aspas, autópsia espiritual que ele fazia. Era um dos pontos centrais. Como você está, qual o seu estado, feliz ou infeliz, intermediário, e por que você está assim. Então, ele fala que está em sofrimento, né? E interessante que Kardec vai perguntar se está em estado errante ou reencarnado. Nossa, mas um espírito reencarnado poderia dar comunicação? Não é algo tão comum, mas não é impossível. Durante o sono, naturalmente, o espírito ele pode ser evocado ou dar uma comunicação espontânea. Há alguns casos na literatura espírita, por isso a pergunta de Kardec. Aliás, na própria revista Espírita, nós vamos encontrar poucos, mas ali, pelo que eu me lembro, uns dois, três, no máximo 5 casos de Kardec evocando espíritos reencarnados. Inclusive é interessante porque ele evoca um espírito idiota, naquela época usava a expressão idiotia, né, para se referir a esses limites, essas lesões cerebrais, né, que a pessoa tinha, idiotia. Hoje há outras nomenclaturas mais próprias para se referir a esta limitação intelectual ou de dano cerebral que o espírito traz, normalmente em expiação, né? E Kardec evoca um idiota e pergunta para ele: tem noção do seu estado aqui na Terra? Sim, eu tenho. Sabe por que está num corpo com essa limitação? Sei. E o espírito ainda explica, demonstrando que tinha em estado de desprendimento pelo sono, plena consciência do que o havia levado àquela expiação. Então, só para mostrar aqui que existe a possibilidade de espíritos reencarnados darem comunicação desde que esteja em estado de sono. Se ele estiver em estado de vigília, desperto, naturalmente que isso não se torna possível. E aí Kardec pergunta a ele, já adentrando um pouco nessa situação pessoal dele de sofrimento. Recordai-vos daquilo que fostes na existência anterior a esta? Na anterior a me remete ali, não a de me remete ali. Eu era um pobre na terra, invejei as grandezas terrenas e subi para sofrer. Se pudesse renascer na terra, que condição escolheríeis de preferência? A obscura. Os deveres são menores, disse o espírito. E Kardec ainda pergunta: que pensais agora da posição que ocupaste na sua última reencarnação? Me remete ali, né? Vaidade do nada, quis conduzir os homens
Sabia eu conduzir-me a mim mesmo? Então, agora o espírito já demonstra o entendimento do porquê ele estava em sofrimento, né? Primeiro, é uma questão interessante, né? Invejei as grandezas terrenas e subi para sofrer, né? Então, ele próprio fala que ele veio, aqui a gente percebe nas entrelinhas e nas demais perguntas, que ele veio para exercer o poder, que era um chefe militar, um líder lá no Egito, conforme falamos, era para ele uma situação de prova, né? Muitas vezes nós pedimos determinadas experiências na reencarnação e aquilo é prova. O que que é prova? Prova vai nos avaliar, vai nos testar, vai nos permitir conquistas de virtudes que ainda não temos ou potencializar virtudes que necessitam ser ampliadas, né? Então, isso é muito interessante. Só que o espírito, diante da prova, ele pode falir, ele pode ser plenamente exitoso ou ser parcialmente exitoso, assim como também diante da expiação. E tem expiação, nós sabemos, erros do passado justificando a expiação. É o nosso passado que bate à porta, né? Embora esteja no Evangelho segundo o Espiritismo, toda expiação serve de prova, mas nem toda prova serve de expiação. Isso é importante, porque se eu venho para uma expiação, o meu passado, um erro, uma falha, que vem e eu me conduzo bem diante daquela expiação, eu vou exercitar o bem sofrer, eu sou uma pessoa resignada, paciente, então, além de eu passar exitosamente pela expiação, eu ainda adquiro, potencializo virtudes pelo êxito no meu exemplo, na minha conduta na expiação. Então, ela se converte numa prova, né? Mas nem toda prova serve de expiação. Então, aqui dá-nos a impressão de uma prova, né? Onde ele exerce o poder, que ele veio, conforme a gente viu, embora ele tenha aprimorado o Egito sobre algumas perspectivas humanas, tido como o fundador do Egito moderno, mas se envolveu em guerras, massacres. Ele próprio vai falar que se deparará com a vítima, que se deparou com as vítimas no mundo espiritual, que ele mandou massacrar, etc., que aquilo para ele era um sofrimento. Então, bem se vê que ele acabou falindo ali na sua prova. Por isso que agora, no mundo espiritual, repito, ele já estava há 9, 10 anos, né? E quando Kardec pergunta a ele se você pudesse voltar para a Terra e pudesse escolher como você viria, numa vida obscura, né? E aqui é um tópico muito interessante da doutrina, que são as questões do chamado planejamento reencarnatório. Então, vejam quantas coisas o espírito leva em conta antes de renascer para traçar a sua próxima reencarnação. Às vezes ele não tem condição, são os benfeitores que fazem. Às vezes ele tem parcial condição, opina sobre algumas coisas e os benfeitores dialogam com ele, dão o aval ou o rejeitam. Ou nos casos dos espíritos mais elevados, superiores, espíritos, quando eles próprios definem a própria reencarnação. Mas veja aqui, eu quero a obscura, por quê? Porque é alguém que faliu no orgulho, no poder. Então, o espírito, quando ele vai planejar, é por isso que muitas vezes ele escolhe situações que para nós, às vezes aqui na Terra, parecem absurdas. Nossa, como é que alguém escolhe uma miséria, uma pobreza total? Muitas vezes, como é que alguém escolhe a feiura? Um corpo muito feio, porque para os padrões da Terra, os padrões normais da Terra, porque abusou da beleza. E muitas vezes o espírito, não querendo falir novamente aonde ele caiu na última reencarnação, ele pede então experiências onde ainda aonde diminua a possibilidade dele falir moralmente, porque sempre é expectativa, planejamento é expectativa, né? A não ser para os espíritos puros, né? Mas para nós é expectativa. Então, mesmo às vezes, ele pode escolher, por exemplo, uma obscura, porque ele teve o poder e faliu, o orgulho. E muitas vezes na pobreza, ele pode se revoltar diante da obscuridade da existência e se revoltar e praticar crimes, enfim, roubar para poder crescer financeiramente, etc., né? Não é assim, mas o espírito vai escolher, junto com os benfeitores, aquilo que lhe dê, em tese, melhor possibilidade de êxitos na reencarnação. Por isso que, às vezes, nós, antes de reencarnar, fazemos escolhas que nos parecem, hoje,
absurdas, mas como é que eu escolhi isso? Como é que, etc. Mas é que lá nós temos acesso, às vezes, ao nosso passado, vimos o que falhamos na última reencarnação, muitas vezes alguns conseguem acessar mais, ele tinha acesso a muitas reencarnações, não é muito comum, né? Mas ele lembra lá do Egito Antigo, que ele foi príncipe, foi sacerdote e foi um mendigo, né? Inclusive por ter sido sacerdote naquela época do Egito Antigo, é que ele vai fazer considerações muito úteis a respeito das pirâmides, que nós não vamos ter tempo de falar. Depois vocês podem ler, buscar as duas comunicações dele em abril e novembro de 58, né? Etc, né? E que pensais da posição que agora da posição que ocupasse na última reencarnação, vaidade do nada, quis conduzir homens, mas eu nem sabia conduzir a mim mesmo. Então vejam que essas posições de destaque exigem de nós muitos cuidados morais. Não precisa ser líder militar, chefe de uma nação, mas às vezes nós temos posições de poder, poder maior ou menor. Nós somos um chefe de repartição, somos o proprietário da empresa, exercemos alguma liderança, temos sobre nós a possibilidade de tomar decisões, então é o poder. E a gente, como espíritas hoje, nós temos que realmente ter muito equilíbrio e muitas vezes muita oração e vigilância e oração, como disse Jesus, para que as nossas decisões sejam as melhores e não causemos sofrimento na vida dos outros, porque nós seremos corresponsáveis. Eu recomendo a vocês um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que este ano celebramos 160 anos, o capítulo 17, Sede Perfeitos, tem uma lição lá, superiores e inferiores. E lá, num dado momento, os benfeitores, me parece que é uma comunicação, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ora é texto de Kardec, ora é comunicação dos espíritos, né? Me parece que é uma comunicação. Num dado momento é assim, ó, que cabe a nós nos perguntarmos que uso, né, que uso fizeste da autoridade, que males impedistes, que progressos impulsionastes. Olha só, gente. Que males impedistes e que progressos impulsionastes. Isso em qualquer autoridade, qualquer. Às vezes, saindo um pouco da autoridade profissional, pode ser a autoridade do lar, enquanto pais, pode ser no templo religioso, pode ser profissionalmente falando. Veja só como nós espíritas, o cargo que nós detemos, nós temos que impedir males e fomentar progresso, seja em nível individual daqueles que trabalham conosco, que são subalternos a nós, mas numa relação de amorosidade e humildade pela visão espírita, né? Seja a nível social, coletivo, porque há determinados cargos que nós temos condições de impedir males sociais e também podemos fomentar progressos sociais. Então vejam a nossa responsabilidade enquanto estamos diante de determinados cargos, poderes, autoridades, e ele me remete aqui, vai falir, né? Já que o nosso tempo aqui, acho que tem mais uns 5 minutos, né? Veja só, eu estou na pergunta 14, são 75. Veja a grandeza da comunicação espiritual, né? 14. A opinião pública aprecia aquilo que fizeste pela civilização do Egito. Por isto vos coloco entre os grandes príncipes. Ficais satisfeitos por isto? A nossa fama perante os homens. E aí ele responde: que me importa? A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta o pó. Então veja, porque às vezes, para os padrões mundanos, para os padrões materialistas, para os padrões imorais, às vezes, a pessoa é tida como um benfeitor. Não, fulano é grande, foi uma grande pessoa. E está em sofrimento no mundo espiritual. Olha que interessante, né? Inclusive, eu acho que está na Revista Espírita também, se não me falha a memória, ou algum livro espírita, não sei se é o próprio Consolador, quando perguntaram assim, algumas pessoas são tidas como santos aí na Terra, e muitas vezes não estão em boas condições no mundo espiritual. Quando oramos para um determinado espírito que tem essa fama de santo, mas ele não está bem no mundo espiritual, como fica a situação da prece? Olha que pergunta interessante, né? E aí os benfeitores respondem, dizendo que estas preces são dirigidas a outros setores do mundo espiritual, a outras almas que vão cuidar daquele pleito, daquele pedido.
André Luiz estuda esse departamento da prece no mundo espiritual, os critérios que os benfeitores usam, vejam só. E não deixa de gerar um certo sofrimento para o espírito, porque você imagina nós, para os padrões do mundo, todo mundo achando que nós somos um benfeitor, que nós estamos super bem no mundo espiritual, ou estamos, entre aspas, no céu, né? Céu íntimo. E de repente não estamos. Para os padrões das leis de Deus, os critérios são diferentes. É meritocracia moral, cargos, títulos, posições de destaque não nos dão garantia de estarmos bem no mundo espiritual. Inclusive títulos espíritas. Veja, recomendo a obra Voltei, de Chico Xavier, onde o espírito Jacó, que foi Frederico Figner, narra de todas as suas dificuldades no mundo espiritual. Ah, mas ele foi dirigente espírita, foi presidente de federativa, etc. E deve estar bem no mundo espiritual. Não estava. Então, muito interessante. Então, olha, eu tô a Terra, para os padrões humanos, todo mundo acha que você fez coisas importantes, que você está bem, aí que não importa. Então, os padrões dos homens são diferentes dos padrões divinos. Por exemplo, para muitos, não fazer o mal é suficiente. Não, fulano nunca fez o mal, deve estar bem após a morte. Mas aprendemos com o Espiritismo que não basta não fazer o mal, que nós temos que fazer o bem e que somos responsáveis pelo sofrimento, pela nossa omissão no bem. Então, para o padrão do homem, não fazer o mal, a pessoa nunca fez o mal a ninguém. Então, deve estar bem. Não, porque não fez o bem, né? Então, veja a doutrina, veja o padrão correto que o Espiritismo nos ensina, né? Então, ele vivia isto. Parte da humanidade, ou parte dos egípcios, o tinham como alguém que estava bem, e ele estava lá em sofrimento no mundo espiritual. Isso por espírito já é uma espécie de expiação. Porque ele diz isso, né? Ele vai falar. Entretanto, sois acusado de atos de grande crueldade. Agora vós lamentais? Kardec pergunta para ele, né? E diz assim: eu os expio. Vedes aqueles a quem mandaste massacrar? Sim. Que sentimento experimentam eles a vosso respeito? Ódio e piedade. Então ele já estava espiando. Lembra da obra O Céu e o Inferno? Os três passos após o erro: arrependimento, expiação e reparação. Ele estava no meio, no caminho do meio ali, né? Faltava ainda um passo a mais. Ele já estava arrependido, porque bem se vê pelas suas respostas que é alguém que já tinha tomado consciência dos equívocos que cometeu, mas estava agora já expiando, sofrendo moralmente por aquilo que ele causou. Eu os expio. E aqui ele fala, né? Vede, sim, aqueles que mandou massacrar, que ele mandou matar muita gente, né? Vejo. E o que que as suas vítimas, aqui para finalizar, para que possamos abrir para as perguntas e respostas, né? E as suas vítimas, como olham para você? Ódio ou piedade? As duas coisas, porque vai depender do grau de evolução do espírito. Nem todas as pessoas que foram vítimas aqui na Terra de um crime, por exemplo, chegam odiando e obsediando no mundo espiritual. Vai depender do seu patamar de evolução. Há algumas que chegam no mundo espiritual, reavaliam, revisitam a situação, perdoam e seguem. Há outras mais atrasadas moralmente, que aquilo as infelicita, as incomoda, e o espírito começa um processo de vingança, de perseguição, de obsessão, como nós vemos vastamente na literatura espírita e nas reuniões mediúnicas. Muitas obsessões alicerçadas por perseguição. Por que que a lei de Deus permite? Porque a lei de causa e efeito atua. Aquele que causou traz no inconsciente, né, o débito. E a vítima que não perdoou persegue. Então, a lei de causa e efeito permite essa perseguição espiritual. Então, as duas situações. Inclusive, é perguntado daquele sultão Mahmud, que eles morreram um odiando o outro. E aí pergunta assim: desde que deixasse esta vida, não mais reviste o sultão Mahmud? Sim. Em vão fugimos um do outro. Em vão, porque o ódio vincula as criaturas, né? A lei de amor também vincula mais intensamente, mas o ódio também atrai para a necessidade da reabilitação. Que sentimentos experimentais reciprocamente em relação, ele e o sultão, né? O de aversão.
E por fim, qual a vossa opinião entre as penas e as recompensas que nos esperam depois da morte? E ele vai falar um pouco da situação dele. A expiação é justa, porque ele sabia que era justo o que ele estava colhendo do lado de lá. Por isso, Jesus ter nos ensinado, e no Evangelho, a cada um será dado segundo as suas obras, segundo as suas ações. Então, vejamos aqui, lemos um quinto da comunicação. Poderíamos até esmiuçar um pouco mais as questões aqui que lemos, entrar mais em detalhes e minúcias, mas aqui era a ideia para mostrar a riqueza das vozes da espiritualidade. Aqui não é um espírito superior, é um espírito que causou muitos problemas, arrependido, alguns anos no mundo espiritual, já tinha retificado, e eu recomendo porque ele vai fazer considerações muito interessantes. Ele vai comparar a religião muçulmana com a cristã, porque ele foi muçulmano, né? E ele vai reconhecer alguns pontos falhos da religião islã e vai falar que, de fato, a moral cristã, Jesus, é incomparável, inigualável. Então é muito bonito isso para o espírito fazer, ele que foi muçulmano, né, na última reencarnação, reconhecer isso, sem dúvida alguma, a moral cristã como a mais eficiente, né, já é algo assim que ele transformará em aprendizado para a sua reabilitação espiritual. Bem, coloco-me aqui à disposição para alguns minutos, se houver alguma pergunta, alguém que queira acrescer alguma coisa. Excelente o estudo que você nos trouxe sobre a Revista Espírita, Alessandro. Eu vou passar primeiro para o Carlos, para ele fazer a pergunta que ele tem, depois nós continuamos aqui, se ainda der tempo, tá bom, querido? Só um Ok, minuto. A pergunta é um pouquinho longa, porque eu vou citar um trechinho da Revista Espírita, 1864, de dezembro, que trata justamente da questão da evocação, que você citou num dado momento. A mensagem, ela diz assim: há aqui muitos médios e muitos espíritos desejosos de se comunicarem. Era uma reunião comemorativa dos mortos. uhum, Então, vários espíritos, não é, foram ali mencionados no início. Ele, inclusive, comenta que ele faz uma prece diferente da evocação comum, né, de reuniões normais, né? Que ele faz uma prece especial. E ele diz assim, né, que apesar de haver muitos espíritos desejosos de se comunicarem, contudo, poucos poderão fazê-lo, porque não terão tido tempo de estabelecer a comunicação fluídica com eles, os espíritos com os médios, né? A identidade das comunicações é coisa difícil de estabelecer, e raramente podeis estar perfeitamente seguros dessa identidade. Entretanto, se quisesseis prestar um pouco de ajuda aos espíritos, preparando-vos previamente para as evocações, haveria mais a miúde identidade real. Os fluidos devem ser sempre similares. Sem essa similitude, não há comunicação possível. Mas vós, médios, possuís muitos fluidos diversos. Dentre estes, alguns poderiam ser utilizados pelos espíritos se lhes fosse dado tempo para os influenciar. Aí ele comenta ainda: geralmente chama-se este ou aquele a queima-roupa, sem o ter chamado pelo pensamento, sem lhe haver oferecido o seu aparelho fluídico, sem lhe ter deixado tempo de o dispor para repercutir em uníssono os seus próprios pensamentos. Pensamos que nas atuais reuniões, agora sou eu comentando, né? De assistência aos espíritos necessitados ou obsessores, a espiritualidade que dirige a atividade mediúnica favorece a aproximação prévia do espírito com o médium. Há vários médios que a reunião acontece lá na quarta-feira, já termina uma reunião na quarta, já começa na quinta a sentir, né, a aproximação do espírito que vai se comunicar ainda na outra semana, né? uhum, Então, isso favorece a aproximação prévia do espírito com o médium, facilitando esse processo de afinidade entre os fluidos do médium e do espírito comunicante. Aí eu pediria para você, se puder, comentar um pouquinho mais sobre o assunto, para que, porque há algumas pessoas que dizem assim, mas a gente deveria fazer evocação como Kardec fazia. Mas há uma diferença, nós não fazemos o trabalho de pesquisa que Kardec fazia, nós fazemos um trabalho de assistência aos espíritos necessitados. é, Quem comanda exato. isso de fato, não é?
Exatamente. Estamos sob o comando da espiritualidade superior. E no próprio livro dos médiuns, quando ele trata desse assunto, ele fala da questão da regularidade das comunicações. Naquela Uhum, época era bem diferente de hoje, né? uhum. Então, hoje em dia nós temos as reuniões regulares, como o Carlos falou, as reuniões são devidamente preparadas pela espiritualidade. E isso é algo muito interessante. Emmanuel, repito, na obra O Consolador, ele é indagado sobre essa questão e ele próprio sugere as comunicações espontâneas, né? Eu não diria que é proibido, a pessoa fala, é proibido evocar? Eu não diria que é proibido, porque é possível acontecer, né? Mas com todos esses cuidados e esses alertas que o Carlos falou, né? Não tem aquela frase, se eu não me falo meu povo, o Carlos pode me corrigir, eu acho que é de Erasto, né? Evoca uma pedra e ela vos responderá, né? Uhum. Sim. Então a gente corre esses riscos, né? Então, e é interessante, você vê como Kardec, lá em 64, eu gosto muito desse texto, se não me falha a memória, ele tem várias comunicações curtinhas, né? Bem curtinhas, vários espíritos dando comunicação na sequência. Isso, é. Eu gosto muito dela, porque ele já cuidava de um assunto que depois André Luiz também foi cuidar, das afinidades fluídicas, né? Da Isso. sintonia. Aí a gente Uhum. lembra André Luiz com o Chico, né? Que ficou quase 2 anos ou 2 anos. Isso. 720 dias e É, noites. chegando ali, se aproximando, criando uma ambientação. A única ressalva assim que eu faço que eu acho interessante, se não me falha a memória, se não é neste artigo que o Carlos citou, é em outro, é porque a gente nota o seguinte, às vezes vem muitas comunicações curtas por espíritos diversos, né? Muitas vezes pelo mesmo médium, e há esta dificuldade de afinidade, mas daí há uma possibilidade, eles fazem o intercâmbio com o guia do médium. O Exatamente. guia do Ele médium é um fala isso intérprete. aqui. Então, o guia do médium, o guia espiritual do médium é um É, intérprete. É ele que faz a afinidade com os é. espíritos e passa para o médium, né? Isso. Tanto é que há uma comunicação de São Luís, antes dessa daqui, É, né, em que São Luís faz esse papel, exatamente. interpretando o que os outros espíritos gostariam de dizer, né, e que É, as pessoas gostariam de receber. exatamente. Porque daí o médium com o seu guia espiritual, naturalmente que há uma afinidade fluídica, né? Aí Uhum. este guia é que vai receber as ideias dos outros espíritos e vai trazer para o médium, né? Então, eu não me lembrava se era nesse artigo, mas a revista tem coisas que nós não imaginamos. A gente acha que Maravilhoso. Kardec nunca tratou de tal assunto. E aí, às vezes, você vai ali na revista, pesquisa e está lá o assunto tratado. Se não em profundidade, porque não era a ocasião, pelo menos algumas noções preliminares importantes acerca do assunto, né? Alguém mais quiser perguntar? Cida, por favor, Cida. Sim, sim. Tenho mais duas perguntinhas. Poderia ser as duas? Claro. Então, você poderia novamente falar para a gente por que o espírita deve ler a revista Espírita? É assim, em síntese, primeiro que é uma autobiografia, é conhecer mais a alma de Kardec. Para conhecer Kardec a fundo, tem que estudar a Revista Espírita. Ali nós vamos ver Kardec mais de perto, mais próximo. É por isso que digo, alguns falam, quase, não é uma autobiografia formal, mas é uma espécie de uma autobiografia. Ele vai falar muitas lutas, desafios que ele enfrentou. Aliás, a obra Kardec, de Marcel Souto Maior, grande parte dos textos está na Revista Espírita. O autor foi buscar na revista, né? Então, a gente, é até uma forma de conhecer melhor, eu sempre digo, o lado moral de Kardec. Na Revista Espírita, isso está muito presente, o lado humildade de Kardec, quando ele teve que retificar alguns pontos de vista pessoal. Foram poucos, mas existe. Então, ali ele vai na revista, olha, eu pensava que era dessa forma e tal, tal, mas percebi que era dessa, humildade. O lado caridade de Kardec, caridoso, porque quando tinha enchente, quando tinha algum problema social grave, ele escrevia, abria assim na revista, subscrição. Ele abria a revista, fazia uma campanha de divulgação para que as pessoas doassem valores, cedia a sede da revista espírita e depois fazia o dinheiro chegar às vítimas de uma enchente, por exemplo, como existe. Então, conheceu lá, conhecer melhor Kardec, há aprofundamentos doutrinários, há determinados temas que Kardec trata exaustivamente na revista. Por exemplo, obsessão. Existem casos de obsessão que Kardec estuda na revista que são insubstituíveis, são verdadeiras pérolas.
por exemplo, o caso Júlia, né? São verdadeiras pérolas, que foi a partir deste caso que Kardec admite os espíritos ou corrigem a partir da questão da possessão, que depois na obra A Gênese vai constar. Então, assim, foi um laboratório das obras fundamentais, muitos textos e temas que estão nas obras fundamentais nasceram na Revista Espírita. Eu acho muito bonito você ver determinados temas. Por exemplo, vou dar um exemplo, fatalidade. Por que Kardec cuidou do tema fatalidade no Livro dos Espíritos? Você vai achar na revista isto, porque uma pessoa que sofreu um acidente de barco, morreram 4 pessoas e sobreviveram 4, e ela que era uma sobrevivente, já tinha sofrido outros acidentes onde muitos morreram e ela não morreu, ela escreve para Kardec. Daí ali São Luís começa a responder, nasce o tema fatalidade em O Livro dos Espíritos. Tá? Então, assim, aqui, sinteticamente, conhecer a história do movimento espírita nascente, enfim, nós ficaríamos aqui falando e falando, são muitos os motivos para que o espírita tenha o dever moral de estudar a Revista Espírita. Ótimo, excelente a sua explicação. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Ela está relacionada à pergunta 44 aqui da Revista Espírita, quando você está falando do Mohamed. Ele fala: no estado errante em que estáis agora, tendes, pois, pleno conhecimento de vossas existências anteriores? Sim, exceto da última. Uhum. E Isso me aí, chamou, isso me chama me chamou a atenção. atenção. Uhum. Exatamente. Por que ele tem tanta facilidade para lembrar de outras existências e nem da última que ele acabou de viver, né? Alguns bloqueios por conta do remorso, né? Porque essa está mais próxima, ele fala dos massacres, de tudo, né? E que, olha só, pleno, né? Então não é que ele tem um bloqueio total, tanto é que ele fala do sultão, fala dos massacres, né? Ele tem conhecimento da última reencarnação, mas não tem pleno como ele tem de algumas outras, né? Então, porque como a última reencarnação está mais viva em sua memória, e ele faliu muito, como a gente viu, então esta dor, a expiação, o sofrimento moral, o remorso, acaba, sem dúvida alguma, num fenômeno inconsciente até, muitas vezes, criando determinados bloqueios, né, em relação à última reencarnação, né? Isso me chamou a atenção também. Não é algo tão comum, porque normalmente o espírito tem mais plena consciência da última e não tem das anteriores, né? Então, no caso Sim. dele, até por conta dessas especificidades, né? Da história dele, da narrativa dele, é porque ele não tinha pleno, mas tinha conhecimento, né? Não tinha pleno, mas tinha um relativo conhecimento da última reencarnação. Então, são determinados bloqueios que a mente cria, muitas vezes, por conta de remorsos, no caso dele, mais recentes, que ainda estavam muito vivas na sua memória espiritual, né? Vou fazer um comentário da Rosana, que está no chat, que ela fala que realmente a Revista Espírita é um tesouro que ainda não é descoberto por muitos espíritas. E só recentemente a conheci. Agradecemos a Alessandro pela explicação da mesma. E, Alessandro, tem muita gente agradecendo, falando que a palestra foi excelente. Nós queremos te agradecer também, já de acordo com a vossa fala, olha, eu vou pedir para você fazer os seus considerações finais e fazer por nós a prece de encerramento, por favor. Ok. Fica aqui o meu convite renovado para que possamos estudar a revista, né? E eu sei, as pessoas sempre nos perguntam qual forma de estudar a revista. Não existe uma forma única. Você pode, por temas, e buscar. Hoje você tem o kardecpedia.com, que permite fazer uma pesquisa. Não é uma pesquisa ainda tão eficiente, ela não é. Algumas pessoas que trabalham com esse aplicativo dizem que estão aperfeiçoando, mas já nos permite fazer pesquisas, né? Ajuda bastante. Seja por tema, seja alinhada com alguma obra. No grupo que eu dirijo aqui no Centro Espírita, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns conectado com a Revista Espírita. Então, por exemplo, a gente começa lá o primeiro tema, Deus. A hora que termina as perguntas sobre Deus,
eu trago alguns textos sobre Deus da revista, então complementa, é um formato. Mas eu diria que, pelo menos uma vez, um estudo cronológico, o Carlos já está no sexto, quinta ou sexta leitura da revista que ele me falou. Pelo menos uma vez, cronologicamente, para ver a evolução das ideias, né? Porque às vezes, quando você vai assim no aleatório, você corre o risco de trazer um tema que Kardec reviu. São poucos, mas isso acontece. Por exemplo, o Espiritismo é religião? Então, muitas vezes, Kardec vem escrevendo na revista, não é religião, é uma ciência filosófica de cunho moral. Mas 3 meses antes da desencarnação, na revista de dezembro de 68, ele vai afirmar o Espiritismo é uma religião. Porque a palavra religião estava comprometida com um conceito de hierarquia, sacerdócio, culto exterior. Mas, admitindo-se religião como religar a criatura a Deus através da educação dos sentimentos, é uma religião. Então, veja, pelo menos uma vez vale a pena fazer a leitura e o estudo cronológico da revista. Tá? Eu agradeço o espaço, confesso a vocês que, para mim, falar da Revista Espírita é algo assim que mexe com os meus sentimentos. Né? Eu gosto muito, me movimenta intimamente uma alegria e eu fico muito feliz depois de ter alguns feedbacks, retorno. Depois que você falou, eu fui buscar, estudei, de fato, ela é bonita, ela é grandiosa, achei cada texto lá, etc. Então, eu quero deixar, como eu falei no início, ao menos a curiosidade de buscar a revista Espírita de Allan Kardec, que ele próprio diz que compõe as suas obras doutrinárias e é um complemento, e eu diria entre parênteses, indispensável das obras fundamentais. Né? Então, é muito importante isso. Então, eu encerro com uma prece, rogando a Jesus, este divino amigo, este irmão mais velho das nossas vidas, que continue a cuidar deste orbe terrestre, deste planeta mãe que nos acolhe neste momento, nestes tempos desafiadores de transição que nós passamos, ainda de luta de ideias, de cataclismas e desastres naturais como este dos Estados Unidos, da região leste, mas sabemos que junto com tudo isso, tu envias os teus emissários para acolher e socorrer a criatura humana, inspirando-nos para que possamos seguir ou despertando para o seu compromisso, seguindo com fidelidade aquilo que tu nos ensinaste. Agradecemos a Kardec, porque quando estudamos a revista, ela nos remete diretamente a Kardec. Agradecemos a esta alma nobre que cumpriu fielmente a sua missão de trazer o Consolador prometido à Terra. Podemos dizer aqui, mestre, que não saberíamos como estaria a nossa vida se não fosse a doutrina, nos alertando, nos orientando, nos despertando a consciência. Por isso, a nossa fala dirigida a ti é sempre de gratidão, a fim de que também possas continuar a nos inspirar, hoje e sempre. Que assim seja.